de Minas, litoral norte do Rio de Janeiro, afetou outra região de produtores, de criadores. E há uma estabilidade grande para o produtor. Então, mais do que nunca, é hora do pecuarista se especializar, né? E temos que estar preparados para dominar os custos nossos dentro da fazenda, da nossa atividade, porque não podemos mais depender da especulação de momentos de alta de preço, ficar torcendo para que dispare o valor da arroba. As chances são cada vez menores. Eu já acompanhei, eu acompanho a pecuária há 40 anos, eu peguei preços de arroba de $70 no final da década de 70. Logo após o Plano Real, nós pegamos $70, $72 a arroba. E depois, em outras épocas, tivemos 18, 20, $22. Então, essas oscilações nós já não vamos mais encontrar. Depende mais, a lucratividade nossa depende cada vez mais da eficiência e do planejamento de cada produtor dentro da sua fazenda. E a discussão nossa hoje é em cima disso. O que fazer dentro da fazenda, o que fazer dentro das pastagens. Eu vou levantar o assunto pastagem, qualidade de pastagem, o que fazer, depois o André continua falando em o que fazer além da pastagem, suplementação, trato de gado. Então, primeira coisa que temos que discutir numa fazenda, qual que é o perfil das minhas pastagens? O que eu tenho na entrada da seca? Qual é a minha quantidade de forragem disponível e qual é a qualidade da minha forragem? O rebanho que eu tenho pode ser atendido pelo que eu já estoquei? Qual é o meu risco da forragem que eu produzi? Qual é o risco que eu tenho? Eu fiz bastante facho, não vou perder nunca. Ótimo. Nós vamos chegar, nós temos essa situação na entrada da seca e esse é o sonho de todo pecuarista. Sobra de pasto em março, abril, criando facho, criando folhas, muita folha e pouco talo, secando. A foto à esquerda, no Pasto Verde, é no Triângulo Mineiro, na região de Monte Alegre de Minas, no mês de março. E a foto à direita é em setembro, na Bahia, quando já fazia 7 meses de seca. Ainda tínhamos folha, ainda tínhamos sobra de facho, e o gado passou muito bem. Então, temos qualidade, temos quantidade, temos que aprender a manusear isso aí, o que fazer, o que podemos fazer. Essa é a condição ideal. Qualidade da forragem. Qual que é a minha real disponibilidade? Quantos animais eu consigo tratar ao final da seca? A experiência nas fazendas já dá uma noção de quanto se consegue atravessar, quanto o rebanho consegue se atravessar a seca. Agora, em que condições? A qualidade da minha pastagem permite engorda? Permite ganho de peso? Ou apenas manutenção? O que eu posso fazer? Essas perguntas têm que ser feitas na entrada da seca e também tem que se planejar para os anos seguintes. Qual é o risco que eu tenho? Deixa eu mostrar umas fotos seguintes. Essa foto à direita aqui é na mesma fazenda à direita aqui, um ano antes. Esse é um risco, fogo. Nessa fazenda passou um fogo, queimou 1.200 hectares de pasto nesse ano aí, foi 2013, 2014, as duas fotos. E aí, o que eu faço depois que queimou? Então, só facho resolve? Só pasto vedado resolve? Possivelmente não. E não que não tivéssemos aceros, não que não tivéssemos grades, caminhões-pipa para apagar fogo e tudo. A área lá é plana, o risco sempre existe. Então, nós temos que ter planejamento e temos que ter estoque, além de pasto, além de facho. Algumas regiões muito específicas, como Pantanal, por exemplo, e tudo, é mais difícil ocorrerem queimadas de áreas extensivas.
Mas nessa região do oeste da Bahia, o risco é grande. Cada um tem que conhecer os riscos que tem e o que precisa fazer. Provavelmente, pasto seco só não resolve, né? Aqui nós tivemos um outro problema. A foto à esquerda agora tem esse boi. Se vocês conseguirem aproximar a foto, vão ver que ele está todo manchado. Esse pasto, nessa fazenda nós vedamos facho, é na região de Camapuã, e tomou uma chuva no final de julho, no pasto já seco. Nessa condição, choveu em cima. Choveu 20 milímetros em cima. Em 15 dias, o pasto começou a apodrecer e o gado começou a desenvolver fungo de pele. Tivemos problema de intoxicação dos animais, perdemos alguns animais mais fracos, e não tem muito o que fazer nesse caso. Eu não posso pôr fogo, obviamente, e eu tenho que conseguir mudar o pasto de lugar. Eu tenho que ter como tratar meu rebanho na seca. Não só o pasto resolve. Quais as alternativas que nós temos disponíveis para isso? Nós temos que ter planejamento para isso. Não dá só para manter a condição ideal de pasto como essa, que é o desejável e é o que todo produtor deve fazer, ter pasto para atravessar a seca. Mas ele tem que começar a ter plano B. Pelo menos silagem, ou capineira, ou um arrendamento próximo, ou alguma reserva para poder suprir uma falta. E temos que pensar bem essa estratégia com o tempo. Então, o pasto seco é bom? É ótimo. O André vai nos levantar dados e mostrar dados até onde a gente pode chegar, mesmo com um pasto seco como aquele. É melhor ou é pior que a silagem? Esse é um aspecto. O pasto seco, no início da seca, é bom, no final da seca está sobrando só talo. O desempenho animal cai muito. Nesse aspecto, a silagem é melhor, ela tem uma qualidade constante. Conseguimos atravessar a seca com um desempenho animal constante. Aí vem a outra seguinte pergunta. A minha categoria animal precisa ter qualidade elevada? Se eu faço manutenção de vacas, eu não tenho tanta preocupação. Se eu preciso de desempenho animal, se eu estou recriando, preciso de engorda, desenvolvimento em indivíduos, o desempenho é outro. Então, eu tenho que identificar bem o animal que eu preciso e que categoria que eu preciso. Dependendo da minha atividade, eu tenho que me preocupar mais ou menos com a qualidade. Tenho que ter a quantidade necessária. A qualidade, nem sempre. Isso é algo discutível e conversável. Quais as alternativas que nós temos para uma eventual seca ou para suprir secas sem extra pastagens? Arrendamento é uma possibilidade, aluguel de pasto, arrendamento, nem todo ano tem, nem toda época tem, mas é uma hipótese que tem que ser preparada, tem que ser deixar conversado com o vizinho ou até alugado, mesmo que dê baixo uso, mas implica em custo. Então, tem que ser bem avaliado. Integração lavoura-pecuária é interessante? Aqui um exemplo dessas fotos aqui. É na região de Amambai, pastos de lavoura, soja e milho. No caso aqui foi milho de seca, plantando já com rosizenses. Colhe o milho, solta o gado está na foto à esquerda. De julho a setembro tem o gado dentro de um pasto verde espetacular desses. Em final de setembro, desseca o pasto e planta a soja. Esse é o mesmo pasto. Essas 4 fotos são na mesma fazenda, nas mesmas áreas. Essa foto à esquerda é em junho, já na véspera da colheita do milho. A foto da direita é julho e agosto, o pasto ainda fica verde. Essa foto à esquerda já é setembro, nós já dessecamos a palhada, já preparamos a área para a soja, e na foto da direita a soja já está germinando. Dá para ver a soja nascendo no meio da área. Quer dizer, esse é um ciclo curto. Eu posso fazer com 2 safra e safrinha, plantar soja e plantar pasto direta, ou fazer soja, milho com capim e ter um período mais curto. É uma alternativa. Então, a opção integração lavoura-pecuária
ou até lavoura pecuária floresta, para quem tem possibilidade ou interesse em plantar madeira, é uma possibilidade. Reserva-se áreas, planta-se árvores com espaçamento maior e tem-se pastos fora de época. Outra alternativa para a entrada da seca, o que fazer? Vender. A melhor coisa nós temos que ter um rebanho ou uma oferta de forragem adequada. O tamanho do rebanho tem que acompanhar estoque de forragem. Se eu tenho o risco de não ter estoque de forragem até o início das chuvas, eu tenho que me preparar para vender. E a melhor época para vender é antes que comece a baixar o facho. Em abril, maio, junho, dependendo da região, mais ou menos chuva, é hora de eu começar a vender as categorias que já não estão agregando mais nada à fazenda. Por exemplo, vacas vazias pós-desmame. Ou bezerro. Se eu sou um criador, é época de começar a vender bezerro, é época normal. Faça a programação, antecipa a estação de monta, antecipa o parto, faz a desmama de qualidade mais cedo e vende mais cedo. Para que na seca a gente só atravesse, só fique na fazenda o gado que realmente está produzindo, o que vai produzir no ano seguinte. E aí voltamos a uma outra discussão, e aqui eu vou desaforar um pouco os pecuaristas. O que fazer? Se observarmos o pecuarista tradicional, que faz ciclo completo, cria, recria, engorda, ele acaba nunca tendo grande oscilação de pressão de pastejo, porque o rebanho é grande. Ele sempre está precisando suprir alguma coisa. Por que ele não se especializa? Por que não especializar? Por que não fazer só cria? A partir de final de abril, maio, eu vendo as vacas vazias, vendo os bezerros e atravesso a seca só com as vacas prenhes na fazenda. Eu tenho uma lotação quase dobrada em janeiro em relação a julho. Eu consigo oscilar o meu rebanho, o tamanho do meu rebanho dentro do ano. Julho e agosto começa a aparição, começa a criar novos bezerros, eles vão crescendo e eu oscilo junto com a minha oferta de forragem. Aí a minha necessidade de fazer estoque para secas diminui. Eu consigo colher melhor o pasto nas águas e tenho menor demanda na seca, justamente da categoria que tem menor exigência animal. Ou, se eu faço recria e engorda, como eu vou atravessar, quando eu vou comprar o bezerro ou como fazer para atravessar a seca? Se eu faço recria e engorda, agora é a época de entrar com a categoria pesada, sair com a categoria pesada do pasto para o confinamento, ou para a suplementação, ou para o trato, e entro com a categoria leve no pasto, e sai um boi magro de 0,9 unidade animal, 400 quilos, 380, 420 quilos, e vai para o confinamento. E tem uma reposição de 9, 10 arrobas, de 0,7, 0,65, 0,7, 0,75 unidade animal por cabeças. Eu mantenho o mesmo número de cabeças ao longo do ano na fazenda, mas a pressão de pastejo diminui muito na seca. Então, o planejamento deve ser feito em função do que eu quero fazer. Recria, cria ou eu recria e engorda? Que atividade que eu vou desenvolver? E algo que não se faz aqui, o criador normalmente faz a recria das suas bezerras para reposição. Uma alternativa seria se especializar só na cria, vende todas as vacas vazias e compra novilhas prenhes. Ou faz alguma parceria na região para que algum criador, um pecuarista médio ou pequeno, faça a recria das suas fêmeas, você paga o recriador por isso, e ele te entrega a novilha prenhe. E aí você inicia a estação de parição com 100% de vacas prenhes na fazenda outra vez. São estratégias que podem ser adotadas. Essas alternativas de integração lavoura-pecuária crescem muito. Não necessariamente o pecuarista tem que fazer lavoura, pode ter alguém na região fazendo, ou algum arrendatário fazendo.
algum arrendatário que pega os pastos piores, planta a lavoura há 3 anos, plantando rusizenses no inverno para soltar o gado, depois no verão a área volta para a lavoura, e com o tempo vai se reformando os pastos da fazenda com arrendatários. O pecuarista não entraria, nesse caso, na atividade propriamente dita. Aqui eu criei apenas 3 exemplos para que todos entendam o que eu falo de qualidade de capim e do que manter de gado. O André vai detalhar isso depois na parte de suplementação. O quadro 1, condição de matrizes em geral. Matrizes que desmamam bem, condição corporal baixa, 3, média, 5 ou alta, 7, e precisam de um ganho de peso de 200 gramas a dia. Imagine que isso são vacas, matrizes, na desmama. Desmamou magra, média ou bem em boa condição corporal. Uma vaca, uma matriz que desmama com boa condição corporal, precisa de um pasto com 7,9%, 8% de proteína, 8,5% de proteína para se manter, para ter baixo ganho. Diferente de uma vaca que desmama magra, que precisa de um pasto muito melhor para se manter. O pecuarista que tem o cuidado de desmamar a vacada em boas condições, ele pode deixar pastos bem mais fracos para a vacada. Você consegue manter a vacada em condições melhores. Então, isso é uma condição que precisa ser avaliado pelo pecuarista, como manejar os seus pastos. A situação 2 é a mesma condição para uma vaca ainda lactando. Vejo que a exigência dela em termos de proteína das pastagens vai crescendo na medida que eu preciso que ela ganhe peso, dê leite e crie o bezerro. Então, é um cuidado que se tem que tomar. Na seca não é hora de ter vaca dando leite, muito menos engordando, porque ela já deveria ter sido bem atendida nas águas. Então, eventualmente, numa condição que os pastos começam a secar e o gado, a vacada ainda não conseguiu desmamar recriar o bezerro de forma adequada, talvez tenha que se pensar numa desmama precoce. Porque o pasto vai cair. A qualidade da pastagem, que tem alto teor de proteína, ou pelo menos 12% a 15% de proteína nas águas, verde, antes da florada, vai cair para 8%, 9%, 10% de proteína na seca. Chega abaixo de 7% de proteína no finalzinho da seca, quando só tem folhas. Então, isso é algo que se precisa avaliar para quem pensa em criar. A mesma situação nós vemos nesse exemplo de machos, para quem quer fazer recria de macho. Se nós temos animais mais leves, 300 quilos, eles precisam de um pasto com teor proteico maior para se manter ou para ter bons ganhos no pasto. Então, imaginar que a gente vai ter alto ganho com alto teor de proteína é praticamente impossível. Então, aí praticamente entramos na conversa que o André vai ter em seguida. Se os machos são mais pesados, mais zerados, eles ainda toleram pastagens com menores teores de proteína, que é um pasto errado. Então, que animal que eu mantenho no pasto e que animal eu vou ter que levar para a suplementação? Se eu não tenho condição de confinar, eu mantenho os mais pesados no pasto e os mais leves no suplemento, até porque eles vão comer menos ração ao suplemento. E os mais pesados eu mantenho. Eu consigo mantê-los com pastos piores, mas não é o ideal. Então, é importante que se faça o planejamento de que categoria que se tem, do que se precisa fazer e do que se quer fazer na fazenda. Tá bom? Era essa primeira parte do nosso debate. Eu vou passar a palavra para o André agora, para ele levantar a sequência da suplementação, o assunto da suplementação. Bom, Manfred, antes de passar a palavra para o André, eu gostaria de fazer algumas perguntas para a gente não perder o time, né? Algumas coisas aí que eu acredito que possam ser pertinentes aí na nossa discussão, né? Manfred, quando que a gente deve começar a se preparar para o período de transição?
Quando que a gente tem que se atentar a isso no nosso planejamento? Bom, planejamento com 1 ano de antecedência. Você não consegue reservar pasto se não tiver tempo para fazer o pasto crescer. Tá. Você pode ter interferências no crescimento no período que antecede a seca, fazendo adubação dos pastos melhores, por exemplo, fevereiro, março, para criar uma reserva, ou já no final da seca, quando entrar nas águas, você faz um planejamento de rebanho, colocando o seu rebanho nos pastos que rebrotam mais rápido, pânicos, andropógonos, e reservando as braquiárias. Anda com o gado mais leve na braquiária e mais pesado no pânico, para que crie sobra de folhas das braquiárias para a seca seguinte. Os pastos de braquiária são melhores vedados nas secas do que o pasto de pânico. O pânico normalmente tem muito talo e pouca folha na seca. Então, temos pastos mais adequados para as águas e pastos mais tolerantes para o gado na seca. Nós temos que trabalhar com essas duas frentes. Tá, tudo bem. Então, você falou sobre essa questão de lotação. Como que a gente adequa isso? Você vem diminuindo a lotação? Você vem trabalhando de que maneira você acha que é mais viável aí para fazer essa questão de sobra de pastagem? Você tem que colher menos do que produz durante o auge do crescimento. Essa é a lógica. Os pastos vão crescer bem do meio da seca em diante, principalmente. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. Em algumas regiões começa a chover mais cedo, outras mais tarde. Mas as braquiárias realmente começam a rebrotar 45, 60 dias depois que começaram as chuvas. Começa a brotar com mais vigor. Então, se você tem pastos de braquiária para vedar, você não pode carregar o gado em cima nas águas. Ele tem que criar faixa desde janeiro, fevereiro. Se você não fizer pastos adubados intensivos, tiver só uma adubação pontual para cobrir alguma coisa, você vai adubar esses pastos em fevereiro, março e praticamente vedar ou andar com baixíssima lotação, andar com meia unidade, 0,3 unidade, só para não deixar o pasto passar, mas criando reserva para a seca. Tá. E em relação à vedação, como que a gente trabalha isso, Manfred? O que você pode dizer de estratégia com vedação? A estratégia com vedação total segue a mesma lógica de fevereiro, março, começar a reduzir a pressão de pastejo ou veda total. Eu não gosto de veda total no sentido de que o capim passa demais e a qualidade cai. Se tivermos uma categoria de baixa exigência, como é vacada, vazia, amojã, prenhe, mas sem bezerro ao pé na seca, é uma situação. Se eu tiver um animal em crescimento, é outra. Então, eu tenho que adequar o meu rebanho. Podendo adubar, eu consigo mais reservas. Eu posso vedar menos área. Se eu não puder adubar, eu tenho que vedar mais área proporcional ao meu rebanho e à quantidade de animais que eu preciso passar. E o pecuarista também não tem que ter a serenidade de, eventualmente, vender mais animal do que precisa. Se parar de chover cedo, como foi o caso do Mato Grosso do Sul esse ano, que parou de chover em março praticamente, tivemos 2 chuvas agora esse mês aqui, mas é muito pouco, os pastos não estão com grande reserva, então é a hora de dar uma limpada no rebanho, dar uma desocupada em animais pouco produtivos, ou mandá-los para o confinamento. Tá. Então, você está falando que você não gosta de trabalhar com vedação completa, quer dizer que pasto com 3 meses vedado você não recomenda, né? Por causa da questão nutricional, valor nutritivo. Se for para vacada, até dá para fazer, mas para animal em crescimento, não. E quem faz cria, muitas vezes dá o mesmo pasto para novilhas e primíparas, principalmente. E depois tem uma dificuldade enorme de emprenhá-las. Então, cada categoria animal tem sua exigência. O pecuarista que tem boa prática,
ele já percebeu isso há muito tempo. A primípara é a categoria mais exigente da fazenda, principalmente se tiver com bezerro ao pé, e a vaca multípara é a menos exigente. Então, muitas vezes se confunde o fato, é vaca, então tem condição de vaca. Não, a categoria tem alta exigência, a primípara tem alta exigência e precisa ser muito bem tratada. Então, ela merece um pasto melhor. Tá. Qual categoria vedar? Qual categoria tratar? Na verdade, você vedar o pasto por si só já caiu o valor nutricional, né? E você entra na seca e o pecuarista tem um animal pesado, falando de recria e engorda agora, né? Ele acha que isso vai conseguir engordar o animal dele, na verdade ele vai perder peso mesmo com facho de pasto, né? Então, sim. Esse é um erro comum esse é um erro, vê, né? Esse é um erro muito comum quando a gente monta rotacionados e antes de começar a pôr o gado, veda 60 dias, aduba e veda. Ou veda 30, 40 dias e põe o gado no primeiro piquete. Aí o lote vai rodar rotacionado inteiro, vai chegar no último piquete e o capim já está com 60, 70 dias. E aí ele estranha por que o gado não tá engordando, a vacada está emagrecendo. Tá, porque o capim caiu demais. Então, a veda longa, eu acho que só vale a pena quando a condição inicial do pasto é muito ruim, você rapou demais, o pasto não tem vigor de rebrota, e esse não é o caso dos nossos clientes em geral, eles, como maneja bem o pasto, o vigor de rebrota é maior e nunca fica rapado, ou raras vezes fica rapado, anda-se com mais sobra e a rebrota é mais rápida. Então, numa condição de boa fertilidade de solo e vigor de planta, a veda total implica em ter veda de um pasto de baixa qualidade. Tá, perfeito. Então, falando um pouquinho de categoria animal, Manfred, quais categorias ou qual categoria a gente tem que evitar ao máximo de passar a seca nesse período, né? Dependendo, categoria de passar a seca, dependendo exclusivamente do pasto. Devemos evitar as categorias mais exigentes, que são os animais jovens, animais em crescimento. Bezerros, bezerras, novilhas, primíparas, são categorias que têm animal em crescimento tem alto teor exige alto teor de proteína porque está pondo carne, está pondo proteína. Primíparas tem alta demanda porque além de crescer está gestando e possivelmente está amamentando ainda um bezerro também. Nós queremos que ela emprenhe, crie um bom bezerro, cresça e obviamente não pode ser num pasto ruim. Não vamos obter sucesso num pasto ruim. Então, é uma das categorias mais exigentes, sem dúvida. Se puder evitar de ter essas categorias a pasto vedado, é melhor. Em pasto vedado, você põe as categorias que têm menor demanda de proteína, pode até ter alta demanda de forragem, como é o caso da vacada, mas ela não tem tanta demanda de exigência proteica, justamente porque ela só está fazendo manutenção ou pondo um pouco de gordura, baixo ganho. Ela já tem o corpo formado. Perfeito. E, Manfred, finalizando a última pergunta, e essa questão de suplementação volumosa no coxo, o que você pode dizer para a gente? Tá na moda hoje, né? Vamos recriar no coxo, vamos ter vaca parida no coxo, enfim. O que você pode falar para a gente disso aí, né? Qual é a viabilidade? Sequestro, né? Tem falado, o pessoal tem usado muito sequestro, enfim. Tecnicamente é interessante. A questão é econômica. Quanto custou esse produto que você vai fornecer? Você vai sequestrar para onde? Vai tratar com o quê? É manutenção ou é ganho de peso? A parte de ganho de peso e suplementação, o André vai levantar para a gente, ele está com os custos feitos, custo desse trato. É uma questão de custo. Vale a pena fazer? Para os olhos do dono e para o gado, vale. Para o bolso, eu já não sei. Mas se não fizer a conta muito bem feita, não vai sobrar muita coisa, não. Se fosse falar em algum volumoso, Manfred, para manutenção, para passar esse período, desafogar, né? Se tem um escape, o que você poderia falar? Qual acho que a gente poderia trabalhar? Olha, eu não fixo, não tem um volumoso melhor. Cada região tem as suas particularidades. Assim como o pasto vedado, como nós vimos na foto na Bahia,
Na Bahia é uma excelente solução, porque lá faz 6 a 7 meses de seca absoluta, não chove nada. No sul do Mato Grosso do Sul, em Rondônia, onde a gente vai e tudo, eu nunca tenho um período tão longo. Se eu tiver uma chuva no meio da seca, o facho sofre uma lavagem de nutrientes e eu perco qualidade e meu estoque de comida se foi. Então, aí passa a ser interessante o uso de silagem, cana, integração lavoura-pecuária, cana picada no coxo. Cada um tem que avaliar a sua condição, a sua opção na região. Opções temos muitas. Tem que ver qual é a mais econômica. Tá, perfeito. Manfred, teve uma pergunta aqui, o João Pedro, lá de Palmas, está perguntando, na verdade, ele queria saber como planejar para ter água durante o período seco, né? Acredito que ele está falando aqui de água potável para o gado, né? O que você tem em relação a isso? Como planejar essa questão da água? O planejamento da fonte de água é fundamental e não dá para ficar usando cacimba e tudo mais. Isso costuma ser uma fonte muito ruim, o risco de contaminação é elevado, de morrer outros animais e de tudo mais. Costuma ser bem prejudicial. Então, o planejamento que nós fazemos é programar um consumo de 40 litros de água por dia por unidade animal, e essa água tem que ser fornecida, seja através de poço artesiano, seja através de algum tipo de bombeamento, algum tipo de reservatório. Nós temos que ter reserva para atender essa demanda. E diferente do que muita gente imagina, fazer um reservatório de lona é muito mais barato do que a maioria dos pecuaristas acredita. Um reservatório hoje de lona de 500 mil de litros, a gente faz com R$20 mil. Consegue estocar água por um bom período. Um poço artesiano já depende da região, da formação geológica de cada região. Algumas regiões têm água bem rasa, outras muito profundas. Isso vai depender da opção que cada um tem. Mas, obviamente, a água é fundamental e tem que ser limpa. Sim. Não tem Em opção. relação, falando de rede hidráulica, né? Cacimba, a gente sabe as desvantagens, né? Mas em algumas regiões é o que consegue fazer. Muitas vezes o estabilizado não consegue investir nisso a primeiro momento. A gente já sabe, já é conhecido a diferença de desempenho, né? De água de cacimba, de água encanada, digamos assim. Pensando na rede hidráulica, Manfred, quantos dias de estoque no reservatório e no bebedouro você tem essa questão de estoque no bebedouro e só no reservatório? Enfim, o que você tem para compartilhar com a gente? Eu gosto de trabalhar com pelo menos 2 semanas de estoque. É exagerado? Para quem tem energia elétrica estável, garantida, bombeamento fácil, bom poço, não é necessidade de 2 semanas, 15 dias. Se tiver reservatório para 6, 7, 8 dias, é suficiente. Se você está numa região de mais difícil acesso, mão de obra de manutenção, assistência técnica para manutenção, tanto de poço como de rede de energia, região mais precária, você tem que ter um estoque maior. De preferência, ter mais de uma fonte. Um poço só, uma caixa só, corre o risco de cair o posto, ou queimar a bomba, ou alguma coisa assim, e você fica a pé. É bom ter 2 fontes, não depender de uma fonte só. Beleza. Bom, acho que deu para a gente bater um papo bacana sobre isso. Eu vou passar a palavra para o André agora. André, tá com você. E aí? Estamos preparados. É o seguinte, o Manfred falou toda a parte de pastagem, a parte aí de como tentar aproveitar o melhor a parte mais barata da fazenda, que é a produção de pastagem. Então, para a gente ajustar isso, a gente vai conversar um pouco sobre a parte de suplementação para, como é que eu posso falar, para completar a nutrição que está vindo via pastagem. Bom, acho que está dando para ver os slides da apresentação. Deixa eu fechar isso daqui. Beleza. Bom, aqui, para a gente
conversar, a gente vai conversar basicamente não só para a época de transição, mas uma preparação para o ano inteiro. Então, pensando inicialmente, o que a gente tem que ver? Que quando o pasto não é limitante, nós temos efeitos aditivos na utilização do suplemento, que é basicamente aumento no ganho de peso. Ele não vai substituir nada da pastagem, então ele entra basicamente como um a mais no sistema produtivo. E a gente pode também ter o mesmo efeito substitutivo, onde você começa a dar uma quantidade muito grande de suplementação e ele começa a diminuir o consumo de pasto e aumenta o consumo desse concentrado, dessa ração, desse produto que você começa a disponibilizar. E esse efeito substitutivo pode começar desde o 0,3%, 0,5% do peso vivo e crescendo conforme vai crescendo a quantidade de inclusão dessa suplementação por animal dia. Isso é muito importante, pensando sempre, muitas vezes o produtor vai utilizar um produto e pensando que tudo que ele vai dar vai aumentar o ganho de peso. Então, a gente sempre fala, e a gente gosta de bater bastante na tecla, que não é o ganho de peso que o animal vai ter, mas sim o ganho adicional que pode ocorrer. Quer dizer, se o animal está ganhando 300 gramas, ele pode ter um ganho adicional de 100 a 300, ou de 300 a 800 gramas acima daquilo que ele já tem. Porque tem essa variação exatamente pelo efeito substitutivo do negócio. Então, como o Manfred disse, que a parte do pasto é o principal fator, e isso vai determinar quanto que vai ser aditivo, quanto vai ser substitutivo. Isso é importante que quando nós damos uma suplementação num pasto de baixa qualidade, o efeito substitutivo é maior, porque o animal deixa de comer pasto para comer mais o suplemento, e quando você dá num pasto de maior qualidade, a possibilidade de você ter um efeito aditivo é bem maior. Aqui só para ter uma noção, quando a gente fala que a disponibilidade de forragem que o Manfred bem colocou é muito importante, você utilizando um suplemento onde a variação foi desde 1,64 kg por cabeça dia, 1,68 kg, e numa decumis, isso aqui no Marandu, e numa decumis 4,10 kg, você teve uma variação do ganho de peso de 330 aqui no Marandu, 550 gramas no Marandu também, e aqui 1,70 kg na decumis. Já vai pensar, basicamente, por que nós tivemos diferenças no Marandu? Basicamente porque nós tínhamos a diferença muito grande de disponibilidade de forragem, que é a última linha aqui, onde um lado está em 2,6 kg, 2 toneladas e 600, perdão, durante a época das águas, 1 tonelada e 400 durante a época seca, e aqui nesse Marandu nós estávamos trabalhando praticamente com 80% a mais de disponibilidade de forragem. E essa 80% a mais de disponibilidade de forragem, lógico que me deu um maior ganho de peso. E olha, na decumis, com uma maior disponibilidade, o animal podendo escolher melhor o que está consumindo, ele tendo um consumo de um pasto de qualidade, como o Manfred disse, com aquele consumo de suplemento, eu tive um ganho de peso bem elevado. Só que aqui é importante dizer que, em relação ao quilo de suplemento por quilo de ganho de peso vivo, nessa relação aqui é mais interessante nesse sistema que nesse sistema, porque aqui no Marandu, com 1,68 kg, eu gastei menos suplemento para ganhar 1 kg de peso vivo, e na decumis eu gastei mais suplemento para ganhar 1 kg de peso vivo, porque não é só a disponibilidade de forragem que manda, como aqui a gente tem, mas também a qualidade da forragem. Então, você tem uma qualidade de forragem, nesse caso aqui entre Marandu e Tanzânia, onde nós temos um consumo da forragem de 0,7% do peso vivo, um ganho de peso de 550, 780, o que manda é o quê? É a diferença que nós temos na quantidade de proteína disponível, tanto na época de águas como na época seca do ano, num Marandu ou numa Tanzânia.
Aí vamos partir para eu fiz tentando fazer um exemplo, uma simulação do que ocorre muitas vezes na prática, utilizando 4 tipos de nutrição durante um ano dentro da propriedade. O que eu estou falando aqui seria sal mineral, sal proteinado, ração durante todo o ano, com consumo de 0,5% do peso vivo, ou sal proteinado durante as águas e ração durante a seca. Então, proteinado durante a seca e ração durante as águas. Quando você faz esse sistema, nós temos uma previsão de ganho de peso por animal ano de 100 quilos no sal mineral, 145, quer dizer, aumentando praticamente 40% no sal proteinado. Na ração, nós já passamos para praticamente o dobro do sal mineral. E no sal proteinado mais ração, nós estamos falando de aumentar praticamente 55% em relação ao sal mineral na produção de quilos por cabeça ano. E é importante frisar também que quando você aumenta, você passa a trabalhar praticamente só com ração, você tem um consumo daquilo que o animal teria, uma parte do consumo do que o animal teria via pasto, por um efeito substitutivo, ele consumiria de ração, e nessa questão você pode até aumentar um pouco a carga animal dentro a taxa de lotação daquela pastagem, fazendo você ganhar mais por hectare, principalmente. Então, na hora que você vê o ganho de peso que a gente coloca previsto, sal mineral durante a época seca do ano, eu estou colocando um exemplo no Cerrado brasileiro. É lógico que quando você vai mais para o norte, você vai mais para uma região que você tem uma pastagem de qualidade melhor durante a época seca do ano, essa perda praticamente pode não existir, como pode inclusive ocorrer ganhos de peso mesmo na época seca do ano. Aqui, pensando no sal proteinado, nós já tínhamos um aumento de ganho de peso durante as águas, mais ou menos 100 gramas, aquele negócio de 100 a 300 gramas, e na época seca nós temos também se anula a perda de peso, praticamente o animal deixando de perder peso durante a seca. Toda essa conta do sal proteinado foi feito pensando somente no diferencial de 100 gramas e não no diferencial máximo que pode chegar no sal proteinado de até 300 gramas por dia, ok? Na ração, nós estamos pensando em ter um diferencial mais ou menos aí de 250 gramas durante a época das águas, e nós estamos pensando no diferencial de 500 gramas, basicamente, durante a época da seca. Sal proteinado ração, você faz a mesma coisa, do sal proteinado durante as águas 100 gramas, e a ração, e o sal proteinado durante a seca, os 100 gramas, e durante as águas seguinte, a ração ganhando os seus 250 gramas a mais do que o sal mineral. Com todo esse sistema, é importante frisar que tudo é interessante, desde que a parte financeira seja viável. Então, nós levantamos alguns pontos aqui que em cima da parte financeira. Esse aqui é o gráfico, vamos dizer, de ganho de peso ou de perda de peso durante a seca do sal mineral, e o que acompanha. O azul é sal mineral, o vermelho aqui é sal proteinado, o verde é ração e o roxo é sal proteinado mais ração. Então, a gente pode visualizar aqui que é o único que tem ganhos acima de 400, uma média ano de alguma coisa próximo de 600 gramas por dia, a ração durante o ano inteiro. Então, é uma coisa completamente possível, 600, 700 gramas por dia de média ano. Nós estamos falando isso, 600, 700 gramas, nós estamos falando de 8 arrobas por ano. E a grande maioria do pessoal fala que o ganho de peso de 4 a 5 arrobas é fantástico. Sim, quem consegue já 4, 5 arrobas é muito bom, mas podemos deixar claro aqui que é possível muito mais e viabilizar isso daí. Que é um quadro vamos dizer, mais complicado de visualizar, mas nós estamos falando aqui que a gente está comprando bezerra de R$240 arroba, e a cada mês do ano nós vamos adicionando o custo que nós temos fixo, mais o custo
nutricional, e isso daqui vai alterando a quantidade que vale aquela arroba mês a mês. Esse custo fixo mais o custo nutricional vai variar de fazenda para fazenda, mas podendo variar desde, como está colocado aqui, os R$20 até nós temos fazendas de R$75 por cabeça mês de custo. Então, lógico que quanto mais baixo e mais produtiva a fazenda, é a maior lucratividade. Aqui a gente observa que no final de 35 meses, nós temos um animal que compramos com R$240 arroba. Olhe bem sempre que a gente entra no período de seca com uma arroba mais barata, a gente termina o período de seca com uma arroba mais cara. No sistema aqui, nós temos perdas de peso e, lógico, que o custo continua tendo todo mês. Então, a nossa arroba guardada, estocada na fazenda, vai aumentando ao longo do ano e, durante as águas, outra vez volta a diminuir. Chega na seca, no período de seca, volta a aumentar outra vez aqui em 2021, né? E na hora que chega no final do ano, volta a baixar esse valor até terminar no ponto de abate, com 513 quilos nesse exemplo aqui, a R$151 a arroba. Então, nós demoramos 35 meses, né, para produzir um animal lá no final com uma arroba de R$151. Bom, nesse caso aqui, produzindo com sol proteinado, começando com os mesmos 240, no primeiro mês a gente já baixa isso para 223. Nós terminamos o primeiro ano do processo com R$167 e terminamos todo o processo com uma arroba até mais barata que a arroba produzida no sal mineral. Olha, interessante, quer dizer, nós estamos gastando, mas como eu estou gastando e o meu custo fixo eu consigo diluir por maior quantidade de quilos, ele acaba produzindo uma arroba mais barata ao final e, por fim, eu consigo produzir não mais o animal como anteriormente nos 35 meses, mas um animal em 25 meses. Ok? Então, mostrando que eu adicionei uma tecnologia, lógico que isso tem a ver com o custo do sal proteinado, o custo fixo, isso inclui quanto maior meu custo fixo, melhor é produzir mais dentro da fazenda, porque eu vou conseguir diluir em um número maior de arrobas produzidas, um número maior de quilos produzidos. Então, a gente tem que pensar sempre nisso. Se eu passo com um sistema nutricional misto, onde a gente entra com sal proteinado durante a seca, ração durante as águas, e depois volta na segunda seca com sal proteinado e voltamos com água nas águas com a ração, nós começamos com R$223, comprando o mesmo bezerro de 240, terminamos o primeiro ano com uma arroba de 180 e terminamos o processo no sistema misto com uma produção do animal em 23 meses, quer dizer, num período um pouquinho menor que o anterior, de 25, com uma arroba vamos dizer, um pouco mais cara, com R$33 a mais por arroba. Quer dizer, eu não consegui baixar bem essa arroba que eu comprei a 240, eu só consegui baixar ela a 180. Então, isso daqui fica bem claro que se você compra uma arroba cara e eu tenho um sistema produtivo onde eu tenho um custo fixo elevado e um custo de nutrição elevado, eu tenho que aproveitar o máximo possível, ter ganhos de peso bem mais, vamos dizer, bem maiores que o sistema médio, né, que a média dos sistemas produtivos, para você conseguir ter um desempenho decente, financeiramente falando. E se você trabalha só com a ração, a grande vantagem da ração eu tenho um custo elevado, mesmo com o sistema, só que no final dela eu consigo abater o animal com o máximo 16 meses dentro da fazenda. Então, comparando com aquele anterior, eu estou girando praticamente 2 vezes e um pouquinho animais no mesmo período. Então, quer dizer, eu consigo fazer 2 giros dentro da minha fazenda e aí eu tenho apesar de eu ter uma arroba lá atrás, produzido pelo sal mineral, no final de 35 meses, de R$150 e agora uma de 190, vamos ver se essa diminuição do período para o abate vale, no final, conseguir
trabalhar com essa intensificação no sistema vale financeiramente, ok? Então, trabalhando aqui com custo de suplemento no sal mineral de R$ 2,00, sal proteinado de R$ 1,70, sal proteinado com a ração a R$ 1,50, né? Você vê aqui que se eu for vender arroba a 190, 200, 210, 220, pensando aqui no sudeste do país, né? Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, ou até alguns estados lá do Nordeste que tem uma arroba bem cara, bem elevada, nós temos que, se for vender a 190, não compensa eu trabalhar com maior índice de tecnologia trabalhando na ração, ok? Direto e reto. Então, é melhor eu trabalhar no sal proteinado, que eu vou ter uma melhor lucratividade. Aqui mostra drasticamente que é muito melhor eu trabalhar com sal proteinado sempre do que eu trabalhar só com sal mineral. Isso estou falando sempre no sistema da Recria Engorda, ok? Sal proteinado com ração, eu tenho menor lucratividade que o sal proteinado e o sal, a ração só, eu vou ter pior do que sal proteinado mais ração, e só fica melhor na hora que eu parto para arroba vendida mais cara lá no final, R$ 220. Agora, se eu pego uma ração um pouquinho mais barato, quer dizer, 20% mais barato do que o sistema que eu tenho aqui em cima, uma ração de R$ 1,20 o quilo, né? Aqui ainda, vendendo a ração, isso sempre é a lucratividade anualizada, tá, gente? Estou vendendo uma ração, perdão, vendendo a arroba a R$ 190. Aqui eu tenho R$ 202 mil de lucratividade e aqui embaixo é 177 mil. Quer dizer, não vale a pena continuar usando ração. Agora, a partir já dos R$ 200 de arroba vendida, quer dizer, imagina o que eu estou falando eu estou pagando no bezerro 20% de ágio, que eu estou comprando ele a 240 e eu estou vendendo esse animal a 200 lá na frente, que é 20% de ágio. Então, com 20% de ágio que eu estou pagando no bezerro, pensando em 20%, já vale a pena eu trabalhar com ração no lugar do sal mineral. Mas o sal proteinado ainda é o mais interessante. São esses números. Cada fazenda, cada sistema tem que fazer os seus próprios números para chegar no melhor custo-benefício. Nesses números que eu fiz aqui, a gente fez todo um estudo, no final, nunca a ração ficou melhor que trabalhar somente com sal proteinado. Agora, tem sistemas onde a gente faz o uso de sal proteinado durante toda a recria e termina com a ração só no final, nos últimos 3 meses, 4 meses, mesmo com consumo de 0,5% do peso vivo ou 1% do peso vivo, como um semi-confinamento, um animal de 450 quilos comendo 4,5 quilos, sendo mais interessante que trabalhar somente com sal proteinado, ok? Agora, se eu pegar a ração e naquela ração que eu estou dando de 0,5% do peso vivo, eu adicionar 20% a mais de carga na propriedade, olha que interessante, os números mudam completamente. Eu passo a já ser mais interessante eu trabalhar com a ração por esse aumento de carga, ok? Tanto no sistema de R$ 1,50 o quilo da ração, como no R$ 1,20 o quilo da ração. Então, quer dizer, eu passo a ter, de antes que eu tinha somente a R$ 220 arroba aqui, somente 30%, 40% a mais de lucratividade aqui nesse ponto. Eu tinha aqui 10% a menos de lucratividade no 190, se eu passo para o sistema onde eu tenho 20% a mais de carga, eu já ganho mais no sistema aqui de sal mineral com ração, eu já ganho mais na ração, até estou duplicando basicamente o meu lucro, por eu ter aumentado a carga da propriedade, e na hora que eu vou para a ração, na hora de vender arroba 220, a mesma coisa acontece, ok? Duplicando a lucratividade. Então, isso daqui é bem interessante de olhar, na ração mais cara, ainda aumentando a carga da fazenda, eu consigo ter maior lucro do que o sal mineral, mas não consigo ter maior lucro do que o sal proteinado, pensando que eu estou comprando por 240 e vendendo por 190. Isso quer dizer que eu estou pagando basicamente alguma coisa perto de 30% de ágio na arroba, ok? Então, isso aqui é muito importante quando você tem o pagamento de ágio sobre
o valor da arroba do boi gordo na hora da compra dos animais, ok? Então, isso aqui para a gente ter uma ideia básica de suplementação, uso da suplementação de acordo com o valor da arroba comprada, arroba vendida e o valor dos produtos que você tem. A gente tem que tomar muito cuidado na utilização de tecnologias. Aqui é importante que dentro do Brasil inteiro existem uma variedade de preços de arroba e preços de suplementos. Então, isso é uma coisa, quando você pega Rondônia, você pega Acre, Amazonas, você pega o norte do Mato Grosso, já entrando no Pará, e em alguns outros estados do norte, você tem um custo do ingrediente mais caro, né? E uma arroba mais barata. Então, na hora de tomar a decisão de utilizar ou não a suplementação, isso tem que ser muito bem estudado antes de tomar essa decisão e começar a utilizar a tecnologia. Muitas vezes não é a máxima tecnologia que te dá a máxima lucratividade. Muitas vezes não é a máxima produtividade que é a máxima lucratividade. Você está sem áudio. Agora sim, não tinha visto. Legal, André, beleza, vamos começar. Eu anotei algumas coisas aqui que eu acho que é interessante a gente conversar. Ficou evidente que cada caso é um caso, né? E é a famosa resposta do depende. Então, o que você recomenda de checklist, né, para tomar a decisão de que tipo de suplementação eu vou utilizar na fazenda? O que eu tenho que observar? Assim, vou pensar, fazer um planejamento aqui. Quais são os fatores, um checklist que você recomendaria o pessoal se atentar? Isso é bem interessante, a pergunta completamente pertinente, mas essa semana acabei de chegar de um cliente e a discussão nossa lá foi essa, para ver se valia a pena ou não utilizar determinados produtos em determinadas épocas do ano ou com determinados tipos de animais para fazer alguns manejos de melhorar a rentabilidade do sistema produtivo. Basicamente, para você tomar a decisão de se usar ou não qualquer produto que seja, é primeiro saber quanto que você está produzindo com aquele produto atual que você está utilizando. Então, saber exatamente o seu ganho de peso, para que com esse ganho de peso você consiga definir que a partir daquele momento, quando você trocar um produto e colocar um outro sistema produtivo, quer dizer, passar de sal mineral para sal proteinado, passar para qualquer ração, você tem que fazer o quê? Você tem que, nesse meio, saber quanto você produzia, fazer as novas medições, ver quanto você está produzindo e, ao final, quanto te está sobrando daquele aumento de produção, se isso está sendo interessante. E a conta sempre no final do ano, fazer a conta da sobra financeira, com um aumento ou não do número de animais que você tem na fazenda, fazendo a conta de estoque de arrobas, todo o sistema. Mas se você não souber quanto você está produzindo, você nunca vai saber se aquela tecnologia que você está usando, ela está te dando um retorno ou não sobre aquilo. Eu nunca recomendo utilizar uma determinada tecnologia se você não sabe o que você está produzindo. Então, sempre a pergunta é quanto que nós estamos produzindo, o que está acontecendo, qual que é o nosso resultado. Prenhez, peso, recria, engorda, o que seja. Mas sempre ver o que tem para ver que tomada de decisão tem que ser para a partir daí escolher o melhor sistema. Muito simples. A utilização de sal mineral com ureia é interessante ou não é interessante? A utilização de sal proteinado com primíparas é interessante ou não é interessante? Se você não souber quanto essas primíparas ou quanto essas novilhas ou quanto essas vacas estavam emprenhando, estavam desmamando antes de você utilizar, para você tomar a decisão se aquilo ali está valendo a pena ou não, você vai estar usando a nova tecnologia, que pode ser que no final do ano aquilo te deixa menos lucratividade na fazenda e apesar de você produzir mais bezerros, vamos dizer que até você pode até produzir mais bezerros, mas te deixa uma falsa imagem que aquilo ali é interessante e acaba você tendo menor
menor rentabilidade do negócio. Que o que importa mesmo é o ganho o financeiro no final do ano, né? Uhum. Muita gente fala que a suplementação tem que ser paga pelo ganho adicional, né? O que você pode falar a respeito disso? Isso é... como é que eu posso te falar? Eu não acho que é diretamente sobre isso. Isso é muito importante, tá? Uhum. Mas o aumento de giro, se você está pensando no sistema de recria e engorda, né? Você tem um ganho adicional. Quando você tem um ganho adicional, o seu custo fixo se dilui por um número maior de quilos que você está ganhando. Então, isso também é um ganho. Então, na hora que você só coloca só pelo ganho adicional, eu uso muito o seguinte: se a suplementação sua, que você está dando a mais, ela é paga só pelo ganho adicional, eu uso, com certeza. Porque meu custo fixo vai diluir. Então, eu vou ganhar mais por animal. Eu não tenho dúvida que vai acontecer isso. O problema é quando você está bem no limiar, onde custa mais um pouquinho, só que aí você tem que fazer a conta. Se aquele adicional de ganho te dá um ganho interessante na diluição do custo fixo para você ganhar globalmente no sistema produtivo. Que é o caso dos 20%, por exemplo, ali, né? Também, que foi aumento de lotação no caso, né? É uma outra vertente. Exatamente, que é o ganho no aumento de lotação. É o global e não o pontual, né? É isso que você está querendo dizer. Exatamente. O fechamento é da fazenda, do ano. Não adianta a gente falar que hoje a gente está bem. Não. Vamos levando mês a mês, mas eu quero saber no final do ano o que acontece. Mas o mês a mês é interessante? Desde que você tenha como comparar com o ano anterior e com números reais do ano anterior. Com números que você está fazendo, vamos dizer, eu começo a fazer cálculos esse ano, ok? E eu armo o cálculo do ano passado e do ano retrasado. Então, quer dizer, nos anos anteriores, eu posso até colocar alguns números coerentes, mas não são exatos da mesma forma que eu estou jogando os números atuais de gastos financeiros. E muito menos vai ser da parte produtiva, porque você, a partir do momento que você começa a controlar e começa a levar os dados, você começa a fazer coisas muito maiores do que controles muito mais pesados do que você fazia anteriormente, né? Esse é o ponto principal. Exige um nível de controle muito melhor, né? Se for para não medir, é melhor nem fazer, né? Muitas vezes. O Augusto sempre diz, né? Isso também eu uso bastante, não adianta gastar sem medir. Quer dizer, para eu gastar alguma coisa, nós temos que medir, senão a gente vai gastar sem saber se a gente tem uma resposta interessante do negócio. Perfeito. André, puxando um pouquinho, a gente está falando de período de transição, seca, né? Vamos falar um pouquinho de suplementação nessa época. Quais são os níveis, digamos, de proteinado de alto consumo, ração, NDT e proteína, o pessoal se atentar, né? Porque muitas vezes as pessoas chegam com, esse produto é bom, esse é bom, né? E cada um defende o seu. E as pessoas às vezes ficam sem saber, né? O que levar em consideração na hora de analisar um produto de seca, por exemplo. O que você pode falar de níveis? Só para o pessoal ter em mente. É interessante. Ontem mesmo a gente estava fazendo a comparação de um produto na verdade, ontem eu estava fazendo o fechamento do produto na Colômbia. Ontem no final da noite, na hora que eu estava dentro do voo vindo de Brasília para São Paulo, peguei um fechamento para ver qual produto comprar lá, para recomendar para compra para o cliente. O problema é, muitas vezes, que você quer comparar produtos e aí você compara produtos. Fala assim, não, eu vou comparar proteína e energia. Só que a proteína está igual e a energia está diferente. Então, e a diferença de preço é muito pouquinha mais cara para aquele que tem um pouquinho mais de energia. Começa a ficar difícil você tomar uma decisão sobre qual produto utilizar. Eu normalmente jogo numa planilha para comparar quanto que aquele produto deveria custar, comparando ele com milho e farelo de soja. Então, você bota milho e farelo de soja e o cruzamento entre proteína e NDT deles me dá o valor ideal daquele produto. E isso eu faço para os dois produtos e eu consigo chegar no número mais justo de comparativo entre eles, para ver qual que está mais próximo desse número. Mas trabalhar hoje na seca
eu não trabalharia com certeza eu trabalharia sempre com produto que tenha uma fonte de ureia. Aí o pessoal fala assim, mas eu não tenho proteção, eu não tenho cobertura, eu não tenho como controlar se o animal, se chover, se o animal vai consumir aquela água com ureia e vai intoxicar. Bom, então você já está querendo tomar uma decisão com um monte de falhas dentro da fazenda, e eu acho que é o contrário. Primeiro corrige essas falhas e depois você toma uma decisão em cima do produto que você vai utilizar. Por quê? Porque você está deixando falhas da propriedade definir qual produto que você vai utilizar, e muitas vezes esse produto que você vai utilizar não é aquele ideal para a fazenda. E o ponto principal é proteína numa ração depende da quantidade que você vai incluir no consumo do animal. Mas trabalhando com uma ração de 0,5% de peso vivo, eu não trabalharia com uma ração com menos de 20% de proteína. Uma ração de 0,7, 0,75, eu trabalharia com pelo menos aí 18% de proteína. Passando por ração de 1%, eu trabalharia com uma ração de 17% de proteína. E aí tem a relação, lógico, proteína NDT, que você tem que ter dentro das rações, e essa daqui é o mais importante, não só saber o que é a relação que você tem naquela ração que você está comprando, mas sim o pasto que você está usando. Então, a ração que eu vou comprar de 1% para umidícula, eu vou comprar uma ração de 1% para umidícula de 21% de proteína. Se eu for comprar uma ração de 1% para um pasto de ILP, um exemplo, né, verde durante a época seca, eu vou trabalhar com uma ração de 17% de proteína. Então, quer dizer, eu tenho que ver qual que é a base anterior do que eu estou comendo, né? O que é o animal, a base de alimentação do animal, para escolher a ração correta. Sal mineral, sal proteinado. Então, tem um monte de gente agora vendendo sal proteinado de 30% de proteína. Sal proteinado de 30% de proteína com 1 grama por quilo de peso vivo, um animal de 200 gramas, consome 200 quilos, perdão, consome 200 gramas. Ele está consumindo, então, 60 gramas de proteína, 60 gramas de proteína na quantidade total de proteína que ele precisa por dia. Se ele está numa pastagem de média, baixa qualidade, isso não vai dar efeito praticamente nenhum. Então, quer dizer, isso é um problema muito grave. Então, na hora que você fala, não, mas eu estou numa pastagem de LP, show, beleza. Por isso que eu falo, escolher o sal proteinado, níveis de 30%, 40% ou 50% de proteína, também é mandado por quem? Pelo tipo de pastagem que eu tenho e qualidade dessa pastagem. Mas e na seca? Digamos que tem uma pastagem de má qualidade na seca, né? Média Brasil aí, Centro-Oeste. Pastagem de má qualidade na seca para consumo de 1 grama por peso vivo, eu não trabalharia com menos de 45. Eu não trabalharia com menos de 45. Agora, se você começa a ter melhores qualidades de pastagem, beleza. Aí você começa a diminuir esse nível de proteína para ter os mesmos ganhos. Agora, você tem que pensar o seguinte, será mais interessante manter uma suplementação maior no sal proteinado, quer dizer, que manter os mesmos 45% de proteína numa pastagem de melhor qualidade e ter ganhos adicionais maiores, eu conseguir adiantar o meu animal. E aí o importante não adianta nada eu adiantar meu animal que seria abatido em setembro para abater em maio. Quer dizer que eu vou tirar da época de maior preço para uma época de menor preço. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as tomadas de decisões desde a desmama, né? Ou você vai acelerar desde a cria, para você não afetar isso lá na frente. Você trazer o animal para a época ruim do ano. Perfeito. Em relação à suplementação até 1%, qual é o prazo máximo você recomenda tirar ele? Comecei a tratar o gado com 0,5%, 1%. Até quando eu tenho que tirar ele no período seco? O que você pode falar para a gente? Olha, eu trabalhei com 1% durante o ano inteiro sem problema nenhum, né? Tendo até melhores resultados durante as águas, né? Que isso já está mais que mostrado, né? Grandes resultados durante as águas do que durante a seca, né? O quilo produzido durante a seca sempre vai ser mais caro que o quilo produzido durante as águas. Então, qualquer ganho adicional que você conseguir fazer na seca é melhor
do que qualquer ganho adicional que você conseguir colocar qualquer ganho adicional que você conseguir fazer nas águas é melhor do que qualquer ganho adicional que você fizer na seca. Então, trabalhar muito o 1%. Você tem 1% de uma ração com subprodutos de uma região muito interessantes, com preços baixos, trabalha o ano inteiro. Agora, você precisa só dar um acabamento no animal, porque você tem uma ração cara, você vai usar, lógico, no período final de 30 a 90 dias. Não dá para você passar disso. Por quê? Porque o custo é muito caro. Praticamente aquela arroba engordada, ou aquele quilo engordado, vai custar o mesmo que você produzir. Então, quer dizer, o vendido vai ser o mesmo que o custo. Que eu já encontrei muitas vezes erros comuns de que o cara tá tratando com meio, aí ele vai para 1%, chega lá em agosto, pico da seca, o pasto tá ruim, não tem nada do peso, né? Então, é isso que o pessoal tem que se atentar na estratégia de até quando eu posso utilizar, né? Eu vou aumentar, dependendo do meu custo, claro, né? Ou eu vou ter que antecipar e tirar esse animal antes, né? Não sei o que você pode dizer a respeito disso, ou qual é o nível de suplementação que o gado é menos dependente do pasto ou mais, né? Então, esse é um grave problema. Eu sempre digo, e aí foi a parte do Manfred, né? Eu sempre digo, se vai começar a suplementação, comece pela pastagem. Se você não conseguiu prever sua pastagem para chegar até o final da seca, você vai começar a ter gastos desnecessários. Você vai começar a usar a suplementação para corrigir o erro seu que você fez lá no início lá nas águas, quando você estava preparando aquela pastagem para aquele determinada quantidade de animais para passar a seca. Quer dizer, aí você começa a usar a suplementação para corrigir problemas de planejamento, e isso é grave. Isso é muito grave. Custa caro, né? Custa muito caro. Eu não faria, né? Você vai falar assim, olha, o que eu faço aí? Muitas vezes pode ser interessante você vender os animais do que ir terminar esses animais. Por isso que tem que fazer conta, tem que ter um negócio na mão para você conseguir dar o resultado final, né? Perfeito. André, falando um pouquinho a gente conversou com o Manfred um pouquinho sobre pasto vedado, e aí entra muita questão de saureado também, né? O que você pode falar a respeito de saureado? Qual estratégia, quando utilizar, qual que é o custo-benefício disso, ou ganho adicional que você tem no seu animal, enfim. Ou qual categoria utilizar? Olha, sal mineral com ureia a gente utiliza bastante com vacas, né? Nesse período todo da seca, até a entrada das águas, até o primeiro mês de chuva ainda você trabalha, porque é a transição que você deveria manter ali o sal mineral com ureia. Tomando os devidos cuidados, né? Por isso que quando você vai trabalhar com qualquer outro tipo de produto que não seja sal mineral, você tem que tomar muito mais cuidado. Então, toda a sua mão de obra tem que estar trabalhada para isso. Tentar segurar um boi na fazenda que está terminado e você quer levar ele 2, 3 meses para frente com um custo mais baixo, seria esse o caso. Mas o pessoal não leva em consideração que você tem um custo fixo por cabeça mês de R$20, R$25, ou R$30, ou R$15, cada dia que você deixa esse boi na fazenda sem ganhar nada, ele está comendo já o lucro que ele tem hoje. Ele não está ganhando a mais. Com sal mineral com ureia para um boi terminado, basicamente já ganho zero. Quer dizer, ele vai deixar de perder ganho de peso, vai deixar de perder peso durante a seca, mas ele não vai ganhar peso durante a seca. É difícil que isso aconteça, a não ser que seja um pasto espetacular, coisa que em 95% dos casos a gente não encontra, né? Então, se for para segurar boi gordo, eu não seguro de jeito nenhum, utilizando nenhuma tecnologia, porque eu prefiro vender o boi e comprar bezerro, colocar no lugar e ganhar peso com o bezerro, do que manter o boi sem ganhar peso durante a seca. Perfeito, perfeito. Não passar com ele na época seca, né? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, enviem aí, a gente está encerrando. Não sei se o Manfred tem alguma coisa a acrescentar aí, perguntar para o André, que acha pertinente levantar aí. Alguma pergunta, Manfred, que você acha pertinente para o André? Acho que o André abordou bem o tema da suplementação e a discussão sempre cai no custo, né? Vale suplementar ou não? Compensa ou não compensa? A suplementação traz a vantagem da antecipação da idade de abate,
traz a grande vantagem do que você colocar no coxo, trazer um aumento de capacidade de suporte da fazenda, já que você deixou de tirar do pasto e passou a tirar do depósito, do armazém, né? Na forma de matéria seca por cabeça, mas te traz um aumento de custo. E é fundamental, mais do que nunca, que o pecuarista se torne cada vez mais profissional. Ele tem que gerir o negócio com segurança, tem que ter custo, tem que ter controle. É fundamental que ele tenha esse controle em mãos. Ele tem que mandar no negócio e não o negócio mandar nele. Perfeito. Ele não pode ser apenas um tocador de fazenda, ele tem que ser um gestor. Ele realmente tem que fazer conta. Não nasce pronto, tem que fazer. Beleza. André, eu vou fazer uma última pergunta da minha parte aqui que eu anotei, que eu acho que é interessante frisar um pouco, né? Você discorrer sobre. Qual é o fator que mais impacta no custo da roupa produzida no sal mineral, já que ele é o menor custo? O que mais impacta nisso? Perdão, como é que é? Qual é o fator ou qual o item que mais impacta no custo da roupa produzida do sal mineral? Já que o sal mineral é o custo é o mais baixo frente ao tipo de crescimento de suplementação, né? Por que a arroba dele chega a ser mais cara, né? Pode ser mais caro, igual você mostrou no exemplo do proteinado, por exemplo, que é a arroba do proteinado. Ok. A arroba final produzida. É o famoso custo fixo da fazenda, né, cara? Esse é um grave problema. Na hora que você pega os custos da fazenda, quem tem os custos na mão, começa a ver que numa fazenda normal que não usa adubação, tá? Não usamos adubação. Mão de obra, mais ou menos 30% do custo total da fazenda. Nutrição, normalmente, alguma coisa em torno dos seus 15% a 20%, ok? Se você só usa sal mineral, isso baixa para 10%. Aí você tem manutenção de infraestrutura, manutenção de pastagem, você tem manutenção de máquinas e equipamentos, que isso tudo junto dá mais ou menos uns 45%. E o resto são as miscelâneas, né? Então, quer dizer, se você pega o custo do sal mineral é 10%, eu tenho 90% do resto, que são outros custos. E quanto menos eu produzir de quilo de carne, esses 90% vão afetar muito. Então, nós temos que produzir mais quilos de carne ou botar mais animais dentro da fazenda para que esses 90% seja diluído por um número maior de animais ou um maior número de quilos produzidos. Um ou outro. Por isso que produzir basicamente com sal mineral hoje em dia dentro de uma fazenda, você acaba ficando completamente à mercê do seu custo fixo, ok? Então, quer dizer, se você tem um custo fixo barato, você ganha dinheiro. Se você tem um custo fixo caro, você vai perder dinheiro. Por quê? Você precisa aumentar a produtividade. Você chega num ponto que você é obrigado a aumentar a produtividade pelo seu custo fixo muito elevado. E aí você aumenta a produtividade através de várias formas. E, normalmente, é com investimento. A maioria delas, sem investimento, seria melhorar o manejo de pastagem, melhorando o ganho de peso, né? Só de você manejar bem o gado, você faz isso. A outra é com dinheiro, melhorando a parte nutricional, com dinheiro, adubando a terra, que você melhora a parte nutricional e depois você melhora a carga da sua propriedade. Com isso daí tudo, você consegue aumentar a produtividade básica, diluir mais o seu custo fixo e aí você tem o melhor, uma melhor lucratividade do seu sistema produtivo. Isso que é importante no final. Eu sempre brinco com os clientes que como eu cheguei lá não me importa, mas o que importa é se aquele númerozinho lá em dezembro, na segunda linha do fluxo acumulado, né? Não o fluxo do mês, mas o fluxo acumulado, se aquele número é azul e se é bonito, né? Então, esse que é o importante. Agora, o meio, como você chegou lá, é importante a partir do momento que você tem aquele número final e você fala assim, eu quero melhorar esse número final, né? Como é que eu melhoro esse número final? É olhando tudo que você fez no meio aqui e aí você vai buscando esses números para ver o que aconteceu e onde você tem que trabalhar, onde você tem que agir para você melhorar aquela rentabilidade final. Perfeito. Bom, gente, acho que já estamos 1h30 conversando aí.
Já deu para a gente discutir bastante coisa bacana, né? Deu para dar uma discorrer, né, na verdade, sobre os assuntos aí da seca, né? Tanto de manejo de pastagem como suplementação. Acho que o pessoal não tem nada a acrescentar mais, né? A gente já abriu para perguntas. Então, em nome da Bovblog, gostaria de agradecer ao André e ao Manfred aí também pela disposição de estar com a gente conversando, né? Qualquer dúvida, nós temos o nosso telefone fixo, é só ligar. Enfim, acho que vocês têm o nosso WhatsApp também. Ou entra no nosso site, entra em contato lá. A gente gostaria que vocês enviassem para a gente também assuntos para o próximo webinar, né? Ou até live, coisas que vocês acham pertinentes a gente está discutindo. E a gente está à disposição, né? Qualquer dúvida aí extra, só entrar em contato. Beleza, gente? Obrigado e até a próxima. Valeu, obrigado, André. Obrigado, Manfred. Obrigado a vocês. Obrigado a todo mundo aí pela participação. Obrigado a todos pela participação também. Valeu.